Você entendeu? Então te mostrei a vitória de Cristo sobre a morte espiritual, te mostrei a vitória de Cristo sobre o pecado e te mostrei a vitória de Cristo sobre a lei. E é o que vai acontecer no último dia. Finalizo dizendo o seguinte: sem lei não haverá pecado. Romanos 4,15. Sem lei não haverá pecado. Romanos 7,8. Se não tiver pecado, não tem morte. E se não tiver morte, não tem condenação. Finalizo dizendo o seguinte: a condenação já era. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte espiritual, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a lei, dando liberdade para todos os homens e salvação para todos os homens. Por isso finalizo assim: o inferno não terá vitória nenhuma. Glória a Jesus. O inferno não terá vitória nenhuma. Por quê? Porque não haverá lei no último dia. Não haverá lei para julgar o povo. Se não tiver lei, não tem também pecado. E se não tiver pecado, também não tem morte. Se não tiver morte, também não tem condenação. E Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala, isso aqui não é para os dias de hoje. Isso aqui é para o dia da ressurreição, é no último dia. Leia 1 Coríntios 15 inteiro, que você vai entender coisas fantásticas. Ele fala sobre a ressurreição. Então ele diz aqui, o versículo 55, diz assim: onde está a morte? Não, vou ler o 56. Por quê? O que eu estou querendo dizer agora, no finalzinho do vídeo, eu quero dizer o seguinte: o inferno não terá vitória. O inferno não levará ninguém. O inferno não vai levar ninguém. O pecado não vai condenar ninguém. A morte não vai matar ninguém no último dia. O dia glorioso que eu espero. Pode ver, vou ler o 54. E quando isto, que é a carne de todos os homens, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumpriu-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A última palavra que precisa ser cumprida. Por quê? Porque ela vai ser cumprida no final dos dias. Qual é a palavra que vai ser cumprida? Tragada foi a morte na vitória. A morte não vai levar ninguém. O inferno não vai levar ninguém. Porque o meu Deus e o teu Deus é poderoso, venceu a morte, venceu o pecado, venceu a lei, para dar vida eterna para todos os homens. Aí diz aqui, então, essa palavra vai se cumprir só no último dia. Tragada foi a morte na vitória. Daí o brado vai ser falado: onde está a morte? O teu aguilhão? Cadê? Cadê? Você vai usar o que para julgar os homens? Daí ele fala mais: onde está, ó inferno, a tua vitória? Cadê, inferno, a tua vitória? Cadê? Aí ele fala aqui: ora, o aguilhão da morte é o pecado. A morte o Senhor venceu. O pecado o Senhor venceu. Mas a força do pecado é a lei, que o Senhor também venceu, cravou na cruz. Não sobrou nada para acusar os homens. Não sobrou nada para que o homem seja condenado. Não sobrou nada. Deus fez a rapa da sujeira. Glória a Deus. Aí ele fala aqui. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. Aí o 57. Mas graças a Deus.
Graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. Deus vai nos dar a vitória, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai nos dar a vitória. O inferno não terá vitória. A morte não terá êxito. A lei, todos esses, Jesus limpou, queridos. Limpou. Viva bem, exalte o nome do Senhor. Você entendeu? O inferno, que inferno! Que inferno! Que pecado! Que morte! Que lei! Vou finalizar lendo aqui, ó. Vou finalizar lendo Romanos 8. Vou terminar de ler para o livro. Finalizo assim, ó. Romanos 8, 34. Finalizo assim. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Eita glória! Quem os condenará? Não foi a morte que morreu por mim. Não foi a lei que morreu por mim. Não foi o pecado que morreu por mim. Quem os condenará? A Bíblia revela. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu. Quem morreu foi Cristo. Foi o pecado que morreu por mim. Não foi a lei que morreu por mim. Não foi a morte que morreu por mim. Foi Cristo que morreu. E que antes, e quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vou continuar. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte, a nudez, o perigo, a espada? Nada. Nada separa o homem de Cristo. Vou no 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, e nem a vida, nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que maravilha, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. O inferno não terá vitória nenhuma sobre o teu filho. O inferno não terá vitória sobre o seu filho. O inferno não terá vitória sobre o teu marido. O inferno não terá vitória sobre o teu avô, sobre a tua avó, sobre o teu sobrinho. O inferno não terá vitória, porque Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus, o Senhor. Amém.